A aula de hoje se concentra aí na segunda carta de Timóteo, né? Terminamos 1 Timóteo na semana passada, e a segunda Timóteo, que vem na sequência, aquilo que nós falamos na introdução da primeira carta a Timóteo, basicamente não se altera aqui para a introdução da segunda carta, né? Então, é o mesmo autor, o mesmo destinatário, para o mesmo lugar, né? O Timóteo ainda está em Éfeso nesse período, e o Paulo está na prisão, né? Nessa prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, essa não é aquela primeira prisão, aquela que é narrada no final do livro de Atos, né? Como a gente já vem dizendo, o livro de Atos termina com a prisão dele em Roma, mas ele é liberto daquela prisão e ele retoma suas atividades missionárias. Conjectura-se da possibilidade de que nesse intervalo ele até tenha chegado à Espanha, como era o propósito dele, quando ele escreveu aos Romanos, né? Ele escreve falando do plano dele de chegar até a Espanha, enviado e patrocinado financeiramente pela Igreja de Roma. Então, conjectura-se que ele tenha feito isso, além de ter visitado diversos outros lugares onde ele havia plantado igreja, né? Esteve de volta aos Filipenses, a Tessalônica. Então, ele visitou aí as cidades onde ele tinha plantado igreja, além de ter chegado até a Espanha. No intervalo entre as duas prisões, ele escreveu a primeira carta a Timóteo, e agora a segunda carta a Timóteo ele escreve a partir da segunda prisão romana. Você deve se recordar, em 64, né, houve o grande incêndio na cidade de Roma. Conta-se que o Nero queria fazer uma ampliação do Palácio Real, e só que tinha casas, né, ao redor do palácio, e o Senado não concordou em, em ampliar, né, o palácio por causa das casas dos moradores ao redor. E aí, então, houve um grande incêndio. E quando a suspeita de autoria desse incêndio pesou sobre ele, então ele acabou acusando os cristãos de terem colocado fogo na cidade. E isso pegou bem, porque a essa altura os crentes já eram umas pessoas muito odiadas, né? Por Roma, pelos moradores de Roma. Então, isso pegou bem ali para o caso dele, né? E com isso iniciou-se uma grande perseguição contra os cristãos. Muitos crentes foram mortos, né? De forma até assim extraordinárias, e a perseguição foi apenas aumentando. Nesse contexto é que o Paulo é preso novamente. Provavelmente, o Paulo é preso quando ele está em Troade. Ele menciona aqui na carta, né, que ele quer que o Timóteo venha ter com ele e traga os pergaminhos, a capa que ele deixou em Troade. Provavelmente, esse deixar essas coisas tão preciosas, tão fundamentais em Troade, se refere ao fato de ele ter sido surpreendido, né, em Troade e ser preso sem ter dado tempo dele pegar ali até os seus pertences pessoais. Então, ele foi preso, levado a Roma, e desta vez, diferente da primeira carta, que ele planeja visitar o Timóteo em Éfeso, agora ele pede para o Timóteo vir ter com ele em Roma,
porque ele entende que esta é a última da sua prisão, e de fato foi, né? Ele já tinha passado por uma audiência no tribunal romano, tinha se saído bem, né, nessa primeira audiência, mas o decreto da sua morte era iminente, então ele não tinha mais esperança de que ele seria liberto dessa prisão. Então ele está aí preso ali por volta de 65, 66 depois de Cristo. Portanto, segunda Timóteo é a última carta que o Paulo escreve, né? Então nós temos aqui diante de nós o último texto escrito por Paulo. E ele então escreve ao Timóteo com uma ênfase também diferente da primeira carta. A primeira carta tinha uma ênfase mais eclesiológica, né? Era como o Timóteo devia se portar, como é que ele devia ordenar as coisas na casa de Deus, né? Como a gente viu no capítulo 3, verso 17, verso 15. E aqui na segunda carta, essa carta assume um tom mais pessoal. Lá na primeira carta, o Paulo também tem um tom pessoal, mas a ênfase era mais eclesiológica. Lá, o Paulo tratou de um problema, parece, de timidez do Timóteo. O Timóteo estava se sentindo inseguro, né, por ser um pastor jovem, num ambiente cultural onde o líder normalmente tinha autoridade, dependendo da idade, porque a liderança não era uma questão de teorias, né? A autoridade estava na vivência, na experiência prática e concreta da vida, o que o Timóteo aí, à altura, nesse período ele devia ter aí os seus 32, 35 anos, então ele era muito jovem e isso causava um grande incômodo, um grande embaraço para ele, sendo líder ali dessa igreja. O Paulo havia tratado disso lá. Essa segunda carta vai se concentrar mais nas questões pessoais do Timóteo. O Paulo vai alargar um pouquinho aquilo que ele mencionou ali de alguma forma na primeira carta, agora ele vai estender isso e vai se concentrar mais na pessoa do Timóteo, embora aqui e ali vá falar a ele, dar a ele orientações quanto ao exercício do seu ministério. Ele começa aí a sua apresentação no verso 1 do capítulo 1, apresentando-se como Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo, a Timóteo, filho amado. Então, novamente, como lá na primeira carta, né, o Paulo tem uma relação afetuosa com o Timóteo, ele se refere ao Timóteo como seu filho amado, mas, ao mesmo tempo, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E isso deve comunicar ao Timóteo que, embora o Paulo vá tratar com ele do ponto de vista de um pai ao filho, a autoridade das suas palavras tem fundamentação divina, ou seja, ele fala como apóstolo, né? Então não é simplesmente um conselho ou uma orientação de um pai ao filho, ou de uma pessoa mais experiente para uma outra menos experiente. Aqui, o Timóteo haveria de saber que as orientações do Paulo vinha da sua autoridade apostólica, porquanto devia ser levada bastante a sério. O Paulo, então, começa aí, depois da sua apresentação e da indicação do destinatário, ele começa dando graças, como normalmente ele faz, e pelo que o Paulo dá graças, né? Ele dá graças a Deus, mencionando o Timóteo em suas súplicas noite e dia. Ele vai falar aí de alguma recordação que ele tem do Timóteo.
Mas é importante a gente destacar aí nesse capítulo 1º, aqui o Paulo está tentando colocar o Timóteo num contexto mais amplo do que a igreja local. E eu considero isso importante, porque às vezes a gente fica tão voltado, né, para a igreja local, tão envolvido com os detalhes de uma congregação local, e pode ser que a gente perca a dimensão maior do significado da Igreja de Cristo, ou seja, essa dimensão mais universal da Igreja de Cristo. E aqui o Paulo, ele vai dizer aí, por exemplo, no verso 3, que ele dá graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, mas veja a alusão que ele faz a essa conexão que ele tem com aqueles que o antecederam. Então, Paulo diz que dá graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram meus antepassados. Então, há uma ligação histórica aí, né? Há um sentido aí de unidade, né? De não ser uma peça solta, né? Mas de estar conectado a uma antecedência, a uma tradição que vem aí passando pelos seus antepassados e chegando até ele. Então, ele fala que ele menciona o Timóteo em suas súplicas noite e dia, recordando-me das tuas lágrimas, e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Então, há uma associação, os antepassados do Paulo com o próprio Paulo e agora o Timóteo. E o Paulo agora vai fazer a mesma coisa com o Timóteo, porque o Paulo, quando ele fala aí de recordar, no verso 5, também recordo a fé sincera que há em ti, e fé sincera que há em ti aqui está em paralelo com consciência limpa, no verso 4. Então, fé sincera e com consciência limpa estão em paralelo. E o que o Paulo vai dizer aí do Timóteo sobre a fé sincera que há em ti? Essa fé sincera que há em ti, primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Veja, os antepassados do Timóteo. Então, há uma clara intenção do Paulo aqui em ligar o Timóteo, e ele mesmo está fazendo isso de si próprio também, ligar o Timóteo a algo muito maior, a uma dimensão universal, né, da Igreja de Cristo, para tirar um pouquinho o foco do Timóteo dos problemas localizados na igreja local, né? Então, ele fala aí da mãe do Timóteo e da vó do Timóteo, que também habitava nelas essa fé sincera, que agora há ou habita no Timóteo. Estou certo, diz Paulo aí, de que também habita em ti. Por esta razão, lembro-te, e então, qual razão? A razão de nós não estarmos soltos, de nós estarmos ligados a uma dimensão muito maior do que as questões localizadas. Por esta razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Veja, o Paulo tem os antecedentes, ele serve a Deus que os antecedentes dele, os antepassados dele serviram. O Timóteo serve a Deus que os seus antepassados serviram. E agora o Timóteo também deve se lembrar que o Paulo, né, embora ainda presente com ele, o Paulo foi o instrumento por meio do qual foi comunicado o dom de Deus que há em ti, né? E aí o significado de imposição das minhas mãos. Porque Deus
não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso aqui é deve ter como razão, né, essa timidez, esse medo, essa insegurança, né, que o Timóteo tinha, e o Paulo está dando ali para ele essa dimensão maior para comunicar um pouco de segurança ao Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Essas palavras do Paulo pode insinuar que uma das razões, né, do desânimo do Timóteo seja essa segunda prisão do Paulo em Roma. O Paulo escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 1, verso 12, e disse para os filipenses que os sofrimentos dele estavam, estavam concorrendo para o avanço do evangelho. De alguma forma, os sofrimentos, e aí a prisão do Paulo, porque lá também o Paulo está preso na sua primeira prisão em Roma, os filipenses também estavam, parte deles, estavam em conflito por pensarem, né? Por que se o Paulo é apóstolo de Cristo? Por que o Paulo é chamado para pregar o evangelho? E ele tem as suas viagens, e nas suas viagens ele planta a igreja, etc. e tal. Por que as prisões do Paulo? Né? Por que esse impedimento a que ele continue com o avanço do evangelho? Então, os filipenses estavam preocupados, e a prisão do Paulo trazia um pouco de dúvida acerca dessas convicções de que o Paulo realmente fosse um apóstolo aprovado por Cristo. Então, o Paulo escreve lá que, olha, as minhas prisões, ela tem cooperado para o avanço do evangelho, e ele coloca lá alguns sinais, né, desses avanços. Parece que o Timóteo também é um daqueles crentes daquela época que ficavam abatidos com as prisões do Paulo. Então, mais uma vez, o Paulo está preso, né? E isso poderia trazer um pouco de insegurança para a fé do Timóteo. O Paulo, então, diz para ele, no mesmo teor que ele disse aos filipenses, olha, você não deve ficar abatido pelo fato de eu ser preso, de estar preso, de eu ser prisioneiro do Senhor. Muito pelo contrário, você participa junto comigo. A mesma coisa que o Paulo disse lá acerca dos filipenses, especialmente no capítulo 1, verso 5 e no verso 7 ali daquela carta. Então, parece que a prisão do Paulo trazia um certo desânimo para alguns crentes, e parece que o Timóteo também era um desses que ficava em grande angústia, né, por causa das prisões e das perseguições que o Paulo sofria. O Paulo, então, introduz, como sempre, né, a base de tudo que o Paulo fala é o Evangelho. Então, ele sempre está reintroduzindo o Evangelho nos seus ensinos. Então, ele volta a lembrar o Timóteo, né, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Então, uma lembrança aqui do fundamento sobre o qual o Timóteo deve receber essa exortação do Paulo, de ele não se esmorecer, né? De ele não se desanimar, pelo contrário, de ele participar ativamente dos sofrimentos inerentes à causa do evangelho, do qual o Paulo é um grande exemplo. Ele continua no verso 12, dizendo, por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido
e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aqui o tesouro para o Paulo é a fé. E essa declaração do Paulo lembra muito a declaração feita por Jó, lá no capítulo 19, verso 25 e 26, quando Jó, no auge, né, do seu sofrimento, o Jó também faz essa exclamação, né? Ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra e depois de consumida essa minha pele, fora da minha carne verei a Deus. Então, parece que o Paulo está fazendo alguma referência ali entre o sofrimento dele pela causa do evangelho e o sofrimento que alcançou o Jó, porquanto as duas declarações são muito parecidas, né? Ele diz, então, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Preserva, e a exortação do Paulo a Timóteo, preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Aí, o Paulo vai fazer um uso aqui que ele vai repetir nos 4 capítulos dessa carta. Em cada capítulo, Paulo vai exortar o Timóteo a alguma coisa, a alguma ação, e ele vai dar um exemplo negativo e um exemplo duplo. Ele vai sempre mencionar duas pessoas juntas, uma dupla de pessoas que se revelam como mau exemplo, né? Que o Timóteo não deve seguir, o Timóteo não deve imitar, e o bom exemplo que ele deve imitar. Aqui, por exemplo, no verso 15, ele menciona a primeira dupla de pessoas, né? Fígilo e Hermógenes. Bem sabes que todos os que estão na Ásia, todos aqui é uma maneira generalizada de falar, né? Todos que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígilo e Hermógenes. Então, 2 companheiros de equipe missionária do Paulo, que, por alguma razão, o abandonaram. Aqui a ideia de abandono não é apostasia, não é deixar o evangelho, mas abandonar o Paulo aqui é exatamente o que o Paulo está dizendo que o Timóteo não deve fazer. Ou seja, essas pessoas estão abandonando Paulo porque não querem participar do sofrimento do Paulo. Se identificar como companheiro do Paulo, estar junto com o Paulo a essa altura, significa ser preso ou significa ser submetido ao mesmo sofrimento que o apóstolo está passando. E nem todos os companheiros do Paulo, nem todas as pessoas que estavam ou estiveram associadas com o Paulo até agora, estão dispostas a sofrer o que o Paulo sofre. Então, essas pessoas vão abandonar o Paulo. Então, esse é o significado aqui do abandono. O Paulo, na verdade, na reta final da sua vida, e ele vai falar isso lá no capítulo 4, ele vai estar sozinho. Pouquíssimas pessoas vão estar ao lado dele, justamente porque se associar a ele, estar perto dele, ou se identificar como companheiro dele, significará passar pelos mesmos sofrimentos que ele estava passando, e nem todas as pessoas a essa altura queriam se submeter a isso. Mas o Paulo menciona um exemplo positivo. Depois de mencionar o Fígilo e o Hermógenes dentre aqueles que me abandonaram, o Paulo diz aí no verso 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. Veja, esse daqui
é um exemplo positivo que o Timóteo deve seguir, ou seja, não vira as costas para o Paulo, não abandona o Paulo, não tenha vergonha dos sofrimentos de Paulo, não tenha medo de passar pelos mesmos sofrimentos que ele, ao se identificar como companheiro dele. O exemplo aqui que o Paulo está dando para o Timóteo é este Onesíforo, né? Porque ele foi até Roma se encontrar com o Paulo. Parece que essa segunda prisão, né, é diferente da primeira prisão também nesse aspecto, que na primeira prisão, a prisão era domiciliar, então era fácil encontrar o Paulo em Roma. Mas agora o Paulo está num cárcere, ele está numa masmorra. Então é difícil achar ou localizar o Paulo em Roma. Mas o Onesíforo, quando foi a Roma, ele teve dificuldade, né, de encontrar o Paulo, mas ele procurou-me com persistência e me encontrou. Ou seja, o desejo de estar com o Paulo, o desejo de se identificar como companheiro de Paulo, né, era maior do que o medo, né, de tentar achá-lo e não encontrá-lo e desistir, era maior do que nem ir a Roma atrás do Paulo, né? Então, o Onesíforo é um grande exemplo que o Paulo está colocando para o Timóteo de como Timóteo deve proceder. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor, e bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. O Timóteo sabe, porque o Timóteo é pastor em Éfeso, e ele conhece bem o Onesíforo e esses serviços todos que o Onesíforo prestou ao Paulo, né? Foi realmente um grande companheiro, uma pessoa que não se envergonhava dos sofrimentos e das prisões do Paulo e nem sucumbia diante do medo de, ao identificar-se com o apóstolo, vir a sofrer os mesmos sofrimentos que ele. No capítulo 2, o Paulo vai estender um pouquinho aquilo que ele já vem falando do trabalho pessoal do Timóteo, e ele vai dizer assim: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que o Timóteo deve fazer, né, fortificado pela graça que há em Cristo Jesus? O que ouvistes de mim, né? Então, primeira geração, Paulo, segunda geração, Timóteo. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, terceira geração. Homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros, quarta geração. O que nós temos aqui é exatamente o desenho do discipulado. Tá? O discipulado é essa relação entre duas pessoas, normalmente uma mais experiente, outra menos experiente, que uma transfere o tesouro, transfere a doutrina, transfere a fé para outra, e esta outra recebe esse tesouro, recebe esse conteúdo, e ela é apta para transferir a outros. Então, o Paulo se coloca aí como uma primeira geração, o que passou para o Timóteo, uma segunda geração. O Timóteo deve passar a homens fiéis e aptos, terceira geração, que, por sua vez, transfira isso a outros, a quarta geração. É desta forma que o evangelho vai avançando, vai alcançando pessoas, né? De uma geração para outra. Esse é o trabalho que o Timóteo deve fazer, e para ele fazer bem esse trabalho, ele precisa estar fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. O Paulo agora vai colocar aí para o Timóteo 3 metáforas de como isso acontece, né? 3 metáforas que ilustram a vida, a prática dos discipuladores fortalecidos com a graça que há em Cristo Jesus. Não é uma tarefa fácil,
é necessário divisar aí com a possibilidade de muita resistência, muita rejeição e até a muita perseguição, né? Uma rejeição mais ativa. E o Paulo, então, começa com a primeira metáfora, que é o bom soldado de Cristo Jesus. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. E como é sofrer como um bom soldado de Cristo Jesus? Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, o bom soldado de Cristo é aquele que está disposto ao sofrimento inerente ao seu alistamento. Ele não foi alistado para um piquenique, ele não foi alistado para um encontro recreativo, ele foi alistado para uma guerra. Então, se ele foi alistado para uma guerra, então ele precisa entender que a vida ministerial, essa vida com Cristo, de pregar o evangelho, de evangelizar, de discipular pessoas, de preparar pessoas para que essas pessoas transmitam esse evangelho a outros, e assim de geração em geração, isto é um trabalho que vai trazer sofrimento, vai trazer desgaste. E o Timóteo teria que entender isso e não se envolver com os negócios da vida civil. Não significa que o Timóteo deva se desligar da vida e se voltar apenas para o aspecto religioso da sua vida, nada disso. O que o Paulo está dizendo aqui é para ele não se deixar absorver pelos interesses de outros homens, de outras pessoas que não foram alistadas para esta guerra, né? Para a guerra discipular. Então, ele deve ter como prioridade, como ênfase na sua vida, não agradar-se a si mesmo ou agradar a outros homens, mas agradar aquele que o alistou para a guerra. A segunda metáfora que o Paulo vai usar aí é a do atleta. E aqui o Paulo tem, né, a figura do atleta olímpico, aqueles que competem nos estádios. Mas o Paulo tem aqui como referência o atleta maratonista, porque a vida cristã ela pode ser comparada aos jogos públicos, né? O Paulo faz isso lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, pode ser comparado, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, né? Fala sobre também essa corrida, mas de todos os esportes, o esporte mais próprio, mais adequado para comparar-se com a fé cristã, com a jornada cristã, é a maratona, que não é um tiro curto, é uma corrida de longa distância. E uma corrida de longa distância, você não precisa tanto da velocidade, mas você precisa da resistência. Você precisa ser perseverante. Você precisa aprender a lidar com a dor. Você precisa aprender a lidar com o cansaço. Um atleta que não está adaptado, ele não está treinado, ele não está acostumado a driblar a dor, a lidar com a dor e com o cansaço, obviamente, ele vai correr um certo percurso e logo o corpo dele vai pedir para ele parar, vai pedir para ele desistir. Mas aqueles que estão correndo a carreira cristã não podem desistir, não podem parar. Eles precisam continuar andando, correndo. Então, o Paulo diz para ele que ele precisa ser como um atleta que compete nos jogos públicos, que sabe que não será coroado se não cumprir o regulamento. Ou seja, tem todo um regulamento, tem toda
todas as regras próprias, né, da corrida, e uma das regras do vencedor é que ele tem que ultrapassar a linha de chegada, ele tem que completar a prova, né? Então, se ele não fizer isso, ele não é coroado, ele não é declarado vencedor. Então, o Paulo está dizendo para o Timóteo ser como um atleta que é coroado porque cumpre o regulamento, ou seja, ele completa a prova. A terceira metáfora é do agricultor. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Aqui, o Paulo está falando de que uma das questões que podem ativar ou manter a motivação, né, do crente no trabalho, especialmente quando ele divisa com os sofrimentos, com as angústias, com as perseguições, com o desânimo, é a esperança daquilo que virá depois do trabalho de semeadura. Então, Paulo coloca aí para ele esse trabalho do agricultor. O que motiva o agricultor, né? Se o agricultor fosse motivado pelo que os olhos veem, ele pararia antes mesmo de semear a semente, porque todo o trabalho, a parte principal do trabalho do agricultor é feita sem que ele veja nada. Não é? Ele vai lá, por exemplo, arar o solo, ele vai adubar o solo, ele vai semear a semente, depois ele vai ficar lá olhando e para aquele solo semeado e ele não vê nada. No dia seguinte ele não vê nada, no terceiro dia ele não vê nada, passa dias e ele não vê nada. Se ele se orientar pelo que ele vê, ele logo desiste, ele logo não vai querer, né, trabalhar aqueles dias em que ele trabalha sem ver resultado algum. Mas ele tem esperança. Qual é a esperança do agricultor? A esperança de que ele vai semear o solo, aquele solo é bom, aquela semente é boa e Deus vai mandar a chuva. E no tempo apropriado, aquela semente vai germinar e ele vai ter a sua colheita. Então, isso o anima a continuar e a fazer a completar o seu trabalho. Então, outra metáfora que o Paulo está colocando diante do Timóteo. E o Paulo, então, no verso 7 diz: medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te dará entendimento nisso. E como é que o Timóteo vai se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus? Para ele ser um bom soldado, para ele ser um bom atleta, para ele ser um bom agricultor. O segredo está aí no verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Então, qual é o segredo da vida fortificada na graça que há em Cristo Jesus? É uma vida que reflete no evangelho, que pensa no evangelho, que medita no evangelho, que lembra de Jesus Cristo. Quase que a mesma coisa que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz assim, que nós devemos correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, se não lembrar de Jesus Cristo, lembrar de como Jesus Cristo foi o bom soldado de Deus, que Deus alistou para a guerra e ele permaneceu firme nesta guerra, apesar de toda a rejeição, apesar de todo o sofrimento e apesar de uma condenação injusta e também ser crucificado. Jesus foi esse soldado de Deus que, para agradar aquele que o alistou, suportou todas essas coisas. Jesus também foi o atleta que correu a sua maratona e cruzou a linha de chegada. Jesus também foi o agricultor que semeou, que trabalhou, que arou o solo, que semeou a semente na esperança de que Deus lhe daria a vitória. E a vitória veio. A vitória do soldado veio, a vitória do atleta veio e a vitória do agricultor veio. De que forma? O Paulo lembra aí,
Lembra-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. A ressurreição é a vitória que Deus deu a Jesus, o soldado, a Jesus, o atleta, e a Jesus, o agricultor. Por isso que o Paulo, ao mencionar aí o lembre-se de Jesus Cristo, ele não começa com o descendente de Davi, porque o descendente de Davi está fazendo referência à condição humana de Cristo. Ele vai começar a lembrar da ressurreição. Por quê? Porque é a vitória. Aqui o Timóteo tem que se lembrar de Jesus Cristo na condição daquele que, embora como descendente de Davi, ele tenha sofrido como soldado, ele tenha sofrido como atleta, ele tenha sofrido como agricultor, ele foi vitorioso, porque Deus deu a ele a vitória, e a vitória é a ressurreição dentre os mortos. O que o Paulo quer que o Timóteo se lembre é que, mesmo que a vida se torne difícil, a exemplo de tão difícil foi a vida de Jesus, Deus lhe daria a vitória, assim como deu a vitória a Jesus por meio da ressurreição. Então, ele diz que este é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ou seja, então plenamente humano, e como tal, ele sofreu todas essas coisas, segundo a metáfora do soldado, do atleta e do agricultor, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, dando-lhe a vitória em tudo. Pelo qual sofro, e aí o Paulo se coloca na condição desse soldado, desse agricultor, desse atleta, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, está nisto a garantia. O seu Timóteo, para ser um bom soldado e guerrear bem a guerra para a qual ele foi alistado, para o Timóteo ser um atleta que vai completar a sua maratona, para o Timóteo ser um agricultor que vai semear o seu campo com a esperança de que ele vai ser beneficiado pela colheita, para ele ser isso, ele precisa estar fortalecido na graça que há em Cristo Jesus. E fortalecer-se na graça que há em Cristo Jesus é lembrar-se do Evangelho, pensar o Evangelho, refletir sobre o Evangelho, lembrar de como o Evangelho descreve a Cristo e o seu sofrimento e a sua consequente vitória, a sua consequente ressurreição dentre os mortos. O Timóteo não deve apenas lembrar a si mesmo do Evangelho. O Timóteo, como um pastor, como um obreiro, como alguém que recebeu do Paulo e que precisa transmitir a homens fiéis, de tal maneira que eles aprendam, de tal forma que eles passem a outros homens, para ele fazer isso, ele precisa também lembrar o Evangelho para os outros. Veja como ele coloca no verso 14: lembra-lhes essas coisas. O Timóteo tem que lembrar-se de Jesus Cristo, ele tem que lembrar-se do Evangelho, mas ele tem, como pregador do Evangelho, ele tem que lembrar os irmãos, lembrar a igreja, lembrar as pessoas dessas coisas, exortando-as diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes.
Ele está retomando aquilo que ele já havia anunciado como causa, uma das causas porque ele deixou Timóteo lá em Éfeso, lá no capítulo 1 da primeira carta. Parece que ali na região de Éfeso havia uma proliferação de mestres, né, dados aí a alegorias, dados aí a discussões de detalhes da letra, das vírgulas da lei, etc. e tal. E o Paulo diz que a lei é boa para ser usada legitimamente, como a gente viu lá no capítulo 1. Mas essas pessoas, elas faziam longas discussões em torno dessas coisas, que não levava a lugar nenhum, não promovia a vida que só o evangelho pode promover. Então, Paulo pede ao Timóteo que ele se lembre do evangelho e lembre essas pessoas do evangelho, ou seja, pregando por meio aí de exortação, pregando o evangelho. O Timóteo, diferente dessas pessoas, precisa apresentar-se aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade aqui é um sinônimo para o evangelho. O Timóteo precisa se comprometer com o evangelho, tanto para fortalecer-se a si mesmo, quanto para pregar a outros, para que esses outros fossem fortalecidos no e pelo evangelho. O apresentar-se aprovado diante de Deus aí pode ser uma apresentação final, escatológica, ou seja, viver de tal modo aqui, como soldado de Cristo, como atleta e como agricultor, viver refletindo tanto o evangelho que quando você chegar diante de Deus, você não tem do que se envergonhar, ou seja, você seja uma pessoa declarada aprovada, você seja declarado um obreiro aprovado, né, que maneja bem a palavra da verdade. Ou pode significar, sim, uma palavra mais para o momento do Timóteo, para ele se aplicar em algumas coisas, e aí aplicar-se em lembrar-se do Evangelho e ensinar o Evangelho, e dessa forma ele apresentar-se aprovado diante de Deus, pela demonstração de como ele maneja bem a palavra da verdade. Evita, verso 16, as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E aqui o Paulo vai usar, mais uma vez, como eu disse, mais uma dupla de exemplos negativos, né? Ele vai mencionar aí Himeneu e Fileto. O Himeneu, que já foi mencionado lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20, ao lado de Alexandre, aqui ele é mencionado ao lado de Fileto. Fileto, de quem nós não temos nenhuma outra menção a respeito, mas o Himeneu já tinha sido mencionado por Paulo lá no capítulo 1, verso 20 da primeira carta. Aqui, o que aconteceu? Ao dizer que o Timóteo deve evitar as conversas vãs e profanas, aquelas mesmas lá do capítulo 1 de 1 Timóteo, ele deve evitar essas coisas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre eles se encontram Himeneu e Fileto. Ou seja, o que aconteceu com esses dois? Eles se entregaram tanto às conversas vãs e profanas, eles se entregaram tanto às fábulas, às genealogias intermináveis, como a referência aparece lá no capítulo 1 da 1 Timóteo, que isso se alastrou, levando eles a se desviarem da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu e, com isso, perverteram a fé de alguns. Veja, quando a gente sai do evangelho e a gente é fisgado por essa ambição de conhecer
os mistérios, ou quando a gente se dá a identificar certos ensinos misteriosos por detrás de palavras que a gente encontra nas Escrituras, quando a gente se dá a essa divagação, a essa especulação, veja para onde que a gente pode estar se enveredando. Aqui, o Paulo está citando um exemplo de como essas pessoas, não demora muito, elas acabam se desviando da essência do Evangelho. E elas começam a dar outras interpretações, e interpretações equivocadas acerca do Evangelho. Essas pessoas aqui estavam dizendo, e aí devemos nos recordar que o ambiente da igreja primitiva aguardava, né, a volta de Jesus para aqueles dias. Eles tinham, né, a volta de Jesus como iminente. E todos nós devemos considerar a volta de Jesus iminente. O problema é que eles associavam a iminência da volta de Jesus ao imediato. E isso é um erro. Nós devemos sempre viver a vida cristã sob a iminência da volta de Cristo, mas não sob a imediata volta de Cristo. Nós não temos como garantir ou como datar, definir a ocasião da segunda vinda. Então, a segunda vinda é uma vinda iminente? Ela é imediata? Não. Mas essas pessoas discutindo sobre essas questões e por causa do florescimento das perseguições e essa pressão dessa fé que eles tinham, desse aprendizado que eles tinham, de que Jesus voltaria imediatamente e estava demorando, aí começam, então, a surgir as especulações. E uma delas é que a ressurreição já aconteceu, ou seja, a gente já está vivendo uma nova realidade. E, obviamente, uma realidade que ainda não teve o seu lugar. Então, isso é claramente fruto de especulações, de criação de doutrina naquilo em que as próprias escrituras se calam. A gente tem aí, na nossa história recente, talvez duas pessoas, né, que a gente poderia destacar, pessoas que a gente poderia destacar, que penso eu serem pessoas com uma capacidade, uma inteligência acima da média, mas que acabaram sendo vítimas das suas próprias inteligências, né? Nós temos um caso mais antigo, que é do Caio Fábio. Nós temos um caso posterior ao do Caio Fábio, que é o Ricardo Gondim, e temos mais atualmente o Ed Renekiewicz, ou seja, pessoas com uma inteligência acima da média. Eu acho que abaixo deles, nós somos medianos, e eu julgo que abaixo ainda de mediano, essas pessoas acabam se destacando, não porque que elas sejam extraordinárias, mas porque nós estamos tão abaixo da média que qualquer pessoa com um grauzinho maior do que nós, elas já se apresentam como extraordinárias. Então, essas três pessoas, que segundo meu modo de ver, são pessoas que avançaram tanto em seus raciocínios, que elas chegaram a um ponto que elas começaram a especular. E a especulação acabou levando elas a desviar-se daquele evangelho mais puro, né? O evangelho mais essencial. E elas acabaram
se desviando, né, desse evangelho. Hoje, qualquer uma dessas três pessoas, quando pregam, a gente tem extrema dificuldade de localizar o evangelho em suas palavras, né, em suas pregações. E o Paulo está dizendo que é isso, que essa discussão, esse debate, essas conversas vãs e profanas, né, é a isso que leva. E tinha levado aí pelo menos dois exemplos que ele dá, é o caso aí de Emineu e Fileto. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo. Qual é o selo, né, do Evangelho? Qual é o selo do fundamento do Evangelho, né? E aí o Paulo coloca aí, o firme fundamento de Deus permanece e tem esse selo. O Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ou seja, há uma identificação no sentido de que Deus sabe quem são aqueles que lhe pertencem, e há uma identificação aí de nossa própria parte, né? Que aqueles que proferem o nome do Senhor, eles se apartam da injustiça. E injustiça que leva ao sentido daquilo que é a declaração da justificação que nós recebemos de Deus. Ou seja, nós somos declarados justos por Deus, tendo como motivo a graça de Deus, tendo como causa a morte de Cristo e tendo como meio a fé em Cristo. Numa casa, o Paulo está falando agora aqui, usando o termo casa para se referir à igreja. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Paulo está falando aqui, em termos de vaso, em termos de utilidade, né? As pessoas que se dão à especulação teológica, as pessoas que se dão a divagações, né? A alegorizações de termos, de palavras encontrados nas Escrituras, elas acabam se tornando um vaso que não tem utilidade para o Senhor. Mas aqueles que se refreiam dessas coisas, aqueles que se purificam dessas coisas, eles são vasos para a honra, santificados e úteis ao Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo, então, continua dizendo para o Timóteo, foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor, diz Paulo, não convém discutir, né? Não convém entrar nesses debates aí, né? Mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Ou seja, o trabalho do Timóteo de pregar o evangelho, o trabalho do Timóteo de discipular homens, né, de preparar homens para que eles sejam vasos úteis, santificados, preparados para toda boa obra, vai encontrar resistência. O Timóteo tem que estar preparado para isso, mas ele não pode entrar em debates, ele precisa manter o foco no evangelho e fazer isso na esperança de que, a seu tempo, Deus dê a essas pessoas o arrependimento para que eles conheçam plenamente a verdade. E assim eles possam ser também
vasos úteis, santificados e preparados para toda boa obra. Sim, Rafael. Pastor, eu queria fazer uma pergunta voltado a esses três homens aí que você considera extraordinário em relação ao Ed René. Eu não sei se você soube, mas eu acho que todos soube que passou na mídia, né? Que o Ed René ele queria mudar a Bíblia, algo parecido, algo assim. E você acha que porque assim, a gente tem que ter a mente de Jesus. E ele, como pastor, estudado e tudo mais, você acha que não foi meio que contraditório com relação a isso? Por conta que as pessoas, assim, já não querem o evangelho, por conta de várias situações que acontecem no mundo. E acontece uma coisa desse gênero, assim, a pessoa, ela acaba se afetando mais ainda, entendeu? Eu queria saber o seu ponto de vista com relação a isso. As palavras usadas por ele, né, eu penso que foram, foram tiradas também um pouco de contexto, e o pessoal andou fazendo muito barulho na internet em relação a isso, né? Talvez o que mais tenha pegado ali, dado motivo, né, para esse barulho todo que foi feito, tenha sido o fato de ele falar da atualização das escrituras dentro de um contexto em que ele diz que a gente não pode construir uma doutrina em relação à aceitação ou não do homossexual na base de um, dois ou três versículos, né, que aparece no Novo Testamento falando sobre isso. Eu acho que esse é o ponto. Talvez tentar atualizar a Bíblia no sentido de encaixar certas questões que dentro de um conceito assim do Evangelho fica difícil, né? Difícil a gente tentar adequar as Escrituras para encaixar questões difíceis, como nós vamos lidar hoje, né, com o movimento LGBTQIA+. Eu penso que essa é uma questão bastante complexa, bastante difícil. E nessa dificuldade, tentar construir uma resposta usando o termo atualização, né, da Bíblia, talvez tenha sido a grande infelicidade dele e tenha dado motivo para tanto barulho que foi feito. A questão é que, em um sentido um pouco mais relativo, a atualização da Bíblia ela é necessária, né? E nós fazemos isso toda vez que nós pregamos a Bíblia, né? O que é a fazer uma atualização da Bíblia, se não depois de fazer uma exegese, que é ir até o texto na sua origem e entender o que foi dito lá, depois passar pela hermenêutica para entender o que o texto significa, e depois chegar na homilética e dizer como é que esse texto se aplica a nós hoje, isso é uma atualização, não é? Porque nesse processo todo, você tem que se desfazer de algumas roupagens culturais, algumas roupagens locais, algumas roupagens de época, não é? Para você poder fazer uma aplicação adequada, sem excessos, sem exageros para o tempo presente, para a realidade do homem atual. Então, nós fazemos isso no processo de preparação do sermão, de pregação do sermão, né? O problema dele é usar esse termo num contexto de tentar dar uma resposta a como nós deveríamos lidar com essa questão tão complexa que é lidar com pessoas, né, que têm aí uma orientação sexual
que a Bíblia claramente se apresenta contrária. Talvez esses 2, 3 textos que ele mencionou, e eu penso que não sejam apenas 2 ou 3 textos, mas talvez esses textos exijam de nós uma exegese um pouco mais cuidadosa, né? Para que a gente possa chegar aí próximo de uma resposta a como lidar com um assunto tão complicado quanto tem sido esse para os nossos dias. Pastor, mas uma Sim. coisa é atualizar, outra coisa é contextualizar. O que o senhor está me dizendo aí é uma contextualização. Sim. Não Que não deixa de também ser acho uma a mesma coisa atualização. da Denilde, eu acho. Não deixa de ser uma atualização, né? Contextualizar é uma atualização. Você está trazendo um texto antigo que foi escrito numa cultura completamente diferente da nossa, numa época completamente distinta, e você tem que você tem que trabalhar esse texto dentro de um processo para torná-lo adequado como mas mensagem de Deus para o homem moderno. atualizando, está dando uma outra tradução, mas não, eu não acho que seja uma atualizar. É como as palavras que são transliteradas de uma língua para outra, não mudou o contexto, não mudou o conceito. Por isso que eu não acho que tenha que ser uma atualização. Eu acho que se encaixa melhor a contextualizar, é diferente. Mas, de qualquer forma, o atualizar aí não teria criado tanto embaraço se essa atualização fosse explicada nesses termos. Eu acho que o que complicou muito foi uma tentativa de usar a atualização como uma acomodação. Eu acho que a ideia que ficou é essa: tentar fazer uma acomodação do texto bíblico à condição que a gente enfrenta hoje, e a igreja vai precisar e precisa enfrentar esse problema. Eu acho que foi mais por atualização, aí ficou mais como um sinônimo de acomodar as escrituras do que realmente a ideia de atualizar, que para mim está muito próximo da questão da contextualização. Ô, pastor, é diferente, então, pelo que você me falou, a atualização de contextualização é diferente? Será que a gente está vendo de uma outra forma, de um outro prisma, então? Atualização e contextualização. Para mim, contextualização e atualização são quase sinônimas. O que eu quero frisar é que, por atualização na linguagem que ele usou, ficou muito mais próximo de acomodar a Bíblia à condição atual. Então, isso que pegou muito mal, isso que provocou tanto desentendimento aí, e esses desentendimentos foram vazados aí pela internet e se tornou algo talvez maior do que poderia ter sido. É porque se for num ponto de vista de evangelismo, por exemplo, a pessoa vai falar assim, eu não vou num pastor não, porque senão esse cara é louco, vai me dar dinheiro, eu tô doido. Pode acontecer isso, uma pessoa do tipo que é católica, por exemplo, assim, uma pessoa a gente quer evangelizar, viu um acontecimento desse, aí você fala, não, eu não vou me adentrar dessa igreja por conta desse fato, né? Então, eu acho que, né, foi o horror, né? Não sei. Causou bastante barulho. Ok. É verdade. Vamos seguir? Nós avançamos aí para o capítulo 4, capítulo 3, e agora o Paulo vai falar um pouquinho desses dias, e está dentro desse contexto, né, que nós estamos conversando agora, né, que são os tais tempos difíceis, né? E aí ele coloca no verso
verso 1 do capítulo 3, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Então, tempos difíceis, e esses últimos dias não são dias tão longe do Timóteo e tão perto de nós. Nesses últimos dias, corresponde, né, a esse período aí entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. É óbvio que quanto mais nós vamos nos aproximando da segunda vinda, as coisas vão se tornando mais complexas, mais difíceis, não é? E a gente está experimentando isso em temas como, por exemplo, esse que nós acabamos de conversar agora. Então, são tempos difíceis. E esses tempos difíceis, aí o Paulo caracteriza eles como sendo homens que amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Então, veja a caracterização dos dias difíceis. Os dias difíceis que o Paulo compartilha com o Timóteo aqui não são muito diferentes, né, em sua caracterização daquilo que ele fala aos Romanos, no capítulo 1, versos 18 a 32. E lá o Paulo fala de uma condição humana geral, não é? Ele apresenta, né, a vida gentílica, uma vez que ele vai tratar do judeu no capítulo 2, mas não vai dizer que o judeu está em melhor condição do que os gentios, mas uma vez que ele faz essa distinção ali, um no capítulo 1 e outro no capítulo 2, no capítulo 1 ele tem como foco os gentios, as nações em geral. E a caracterização que ele faz ali é uma caracterização generalizada da humanidade, independente, né, da época em que aquelas coisas estão acontecendo. E aqui o Paulo caracteriza quase que usando o mesmo cenário lá do capítulo 1 de Romanos, aqui para dizer, olha, nos últimos dias, os tempos serão difíceis. A questão é que essa caracterização é a caracterização da humanidade caída, né? A humanidade ante Deus, a humanidade alheia à lei de Deus, né? Oposta à lei de Deus. Então, Paulo não está aqui fazendo uma lista completa, né, da pecaminosidade humana, nem tentou fazer isso lá no capítulo 1, e nem em outras listas de pecados que aparecem no Novo Testamento, não há uma tentativa de fazer uma descrição da humanidade de forma completa, mas é de mostrar, de alguma forma, por alguns exemplos, mostrar o quanto a humanidade sem Deus, à medida que vai avançando o tempo, o quanto a humanidade sem Deus vai se tornando cada vez mais corrompida, né? A exemplo do que aconteceu logo ali depois da entrada do pecado no capítulo 3 de Gênesis, né? Como o pecado se alastrou, como o pecado passou a dominar a humanidade, a tal ponto da gente chegar no capítulo 6, no verso 5, e no mesmo capítulo, no verso 11 e 12, a gente ter uma descrição de uma maldade, né, que domina o homem desde a sua infância, e uma corrupção que tinha tomado conta de toda a humanidade, toda a Terra, né? É apresentada ali completamente corrompida, a ponto de a alternativa ser o juízo vindo na forma do dilúvio.
o que também aponta para nós para esse tempo. Ou seja, o pecado está se alastrando de tal modo, a corrupção, o pecado está se generalizando de tal forma, tomando conta, né, da humanidade de tal forma que isso deve sugerir para nós, como sugeria nos tempos antes de Noé, que o juízo de Deus, né, a consumação desse tempo está se aproximando. É isso que o Paulo tem em vista aqui, né, quando ele apresenta essa descrição da humanidade geral nesses tempos difíceis. E o Paulo diz para o Timóteo, né, afasta-te também desses, né? O afasta-te aqui destes não significa um afastamento do mundo em geral, porque senão nós não poderíamos evangelizar o mundo, né? O Paulo aqui talvez esteja ainda lembrando das pessoas que ele menciona no final do capítulo 2 e está dizendo para o Timóteo que ele deve se afastar de pessoas, né, que estão às vezes, dentro da igreja, estão no ambiente da fé, mas apresentando esse comportamento. Ele tinha terminado o capítulo 2 falando dele ensinar, dele ter paciência no ensino, dele não entrar em debate com elas, mas aguardar com paciência que o Senhor lhes conceda o arrependimento para que elas conheçam a verdade. E esse é o sentido aqui do afastar-se, né, que o Paulo recomenda aqui o Timóteo, afastar-se dessas coisas. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres. Veja, essas pessoas são religiosas, né, estão no ambiente da fé. Se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecado, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E aí, novamente, o Paulo menciona aqui mais uma dupla, né? Ele diz aí a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles, ou seja, assim como aconteceu com esses dois personagens, Janes e Jambres. Aqui a tradição, né, liga esses dois personagens aqui aos encantadores egípcios, né, que se opuseram a Moisés lá no início, quando Moisés chegou e aí tinha que fazer aqueles sinais, né? E lembrem-se lá que o primeiro sinal das serpentes, o segundo sinal, o terceiro sinal, todos esses, os encantadores, esses magos, resistindo a Moisés, eles reproduziram. Até que na segunda praga, no final da segunda praga, eles entenderam, eles declararam lá que eles não podendo reproduzir, eles disseram que aquilo ali era o dedo de Deus, né? Era algo que estava além de suas capacidades, além dos seus conhecimentos. Então, esses dois personagens aqui são referidos aí na tradição como sendo o nome de dois desses magos ali do Egito que se opuseram a Moisés. O Paulo resgata isso e diz que à semelhança deles, né, há pessoas que podem estar no ambiente da fé, mas e ele fala aí de mulheres, né, carregadas de paixões, que estão sempre aprendendo, ou seja, sempre recebendo ensino, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, há uma resistência a receber o ensino apostólico. Há uma resistência em se abrir para a verdade do Evangelho. Então, são pessoas que estão no ambiente da fé, mas que
resistem à fé do verdadeiro evangelho. Talvez essa seja a razão por que elas se dão tanto às especulações, né? Se sentem tão atraídas, tão motivadas às discussões das genealogias intermináveis e as fábulas. Então, Paulo cita esses dois personagens como exemplo de resistência à pregação do Evangelho. Tu, porém, é o título, né, que o Stott dá ao seu comentário da segunda carta de Paulo a Timóteo, por causa da repetição, né? Sempre o Paulo traz uma exortação ao Timóteo, apresenta um exemplo negativo, né? Às vezes apresenta também um exemplo positivo, mas sempre está usando essa expressão tu, porém, né? No sentido de ser o oposto, ser o contrário a esse procedimento. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições, e sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Aqui é, obviamente, um exemplo do próprio Paulo. O próprio Timóteo está vivendo isso, mas o Paulo está lembrando ele que os sofrimentos enfrentados não devem contribuir para o desânimo, né? Não deve contribuir para a desistência, para o recuo, mas, pelo contrário, deve ser uma confirmação aí de uma vida piedosa, a vida piedosa que seria a vida que o Paulo está recomendando ao Timóteo, essa vida como bom soldado de Cristo, como atleta e como agricultor, semeando o evangelho, passando para frente aquilo que ele recebeu do próprio Paulo como primeira geração. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E aí, novamente, um tu, porém, aqui, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Uma distinção aqui de dois momentos é importante destacar, né? O Paulo já havia falado da mãe e da avó do Timóteo, que são duas judias. A mãe do Timóteo casou-se com um homem grego. A gente o encontra ali no capítulo 16 do livro de Atos, no verso 1, né? Quando Paulo encontrou-se com Timóteo. E, como judia, essas duas mulheres ensinaram as sagradas letras para o Timóteo. Então, esse é um primeiro momento. Só que, pela passagem do Paulo por Listra, na sua primeira viagem missionária, tanto a mãe quanto a avó vieram a crer em Cristo. Então, elas tinham o conhecimento do Antigo Testamento, né, sem o Evangelho. E quando elas ouviram o Evangelho, aquilo que elas tinham já de conhecimento e que elas instruíram o Timóteo desde criança, aquilo, como aconteceu com o próprio Paulo, né, o Evangelho, então, brilhou, trouxe uma iluminação espiritual necessária para elas crerem, né, que aquilo que elas já conheciam no Antigo Testamento falavam acerca de Cristo e da fé em Cristo. E aí, então, tanto a avó, quanto a mãe, quanto o Timóteo, eles se tornaram crentes. Então, a distinção aí de período deve ser colocada aí, né? Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que é esse ensino que ele havia recebido. As sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, e aí a salvação
vem somente pela fé que há em Cristo Jesus. Então, dois momentos. Um momento de uma fé centrada no Antigo Testamento sem o Evangelho, e depois um momento quando esse conhecimento centrado, essa fé centrada no Antigo Testamento, recebe o Evangelho e ela se complementa, então, na salvação que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, e toda a Escritura aqui para Paulo, pelo menos nesse momento aqui, se refere ao Antigo Testamento. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E qual é o propósito, né, do ensino das Escrituras? Qual é o propósito da pregação da palavra de Deus, né? Que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Essa é a razão, né, do ensino das Escrituras. Não é para a aquisição de conhecimento apenas, né, mas é a aquisição de um conhecimento que visa transformar a vida. Eu mencionei aqui que toda a Escritura, nesse contexto, se aplica somente ao Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é incluído aí em toda a Escritura inspirada por Deus, divinamente inspirada, não é? Porque quando o Pedro fala, lá na sua segunda carta, sobre os escritos do Paulo, ele diz que o Paulo escreveu coisas que às vezes são difíceis de entender, mas que os ignorantes distorcem, assim como fazem com todas as demais escrituras. Então, Pedro, nessas palavras, ele coloca os escritos de Paulo, né, na mesma categoria das escrituras do Antigo Testamento, que ele reafirma lá que são divinamente inspiradas. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são inspiração, são revelação de Deus dada por meio de inspiração a homens que assim registraram o conteúdo da revelação de Deus. Esse ensino, agora juntando tanto o Antigo quanto o Novo, servem para que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. O capítulo 4, o Paulo vai caminhar aí para o fim da sua carta. Ele começa aí o capítulo 4 com uma nova exortação para o Timóteo, de acordo com o que ele acabou de dizer, especialmente no verso 15 a 17 do capítulo 3, né? Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Então, a pregação, por seus variados métodos, né? A palavra de Deus sendo ensinada a tempo e fora de tempo, por meio de aconselhamento, repreensão, exortação e ensino. Então, os vários métodos pelos quais nós ensinamos, pregamos, repartimos essa palavra de Deus. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Veja que aqui o Paulo está falando de um tempo vindouro, mas que não é distante dos dias que ele mesmo está vivendo e que o Timóteo está vivendo. O mesmo que ele fez no capítulo 3, quando ele fala dos dias, ou dos últimos dias, em que haverá tempos difíceis. Esses tempos difíceis já fazem parte, é a razão por que ele está exortando o Timóteo. Né? E aqui ele novamente está falando de um tempo que vai chegar, mas que, na verdade, já chegou. Talvez em proporção e intensidade, tenda a piorar à medida que o tempo avance. Mas já são coisas que ele e o Timóteo já estão enfrentando,
e é a razão por que ele está exortando Timóteo a insistir, né, a ser persistente no ensino, na pregação da palavra. Haverá pessoas que não suportarão a sã doutrina, desejarão ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmo mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, aqui as formas que se dão ali o trabalho, a obra do Timóteo, né? A obra de um evangelista, a obra de um ministro. E ele deve fazer essa obra, né? Sendo equilibrado em tudo e levando em conta que esse trabalho é um trabalho gerador de aflições. Como ele disse lá no capítulo 3, aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições ou padecerão dessas aflições. O Paulo agora se volta para um relatório final da sua vida. Veja que aqui ele não tem mais esperança de sair dessa prisão, ele entende já que o seu fim chegou, né? Então ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação. O Paulo fez menção de ser derramado como oferta de libação também quando ele escreveu aos Filipenses, né? Ele falou lá naquela carta sobre a disposição dele, né, de ser derramado como oferta de libação sobre o sacrifício da fé dos filipenses. Ali o Paulo estava aludindo à sua vida, né, derramada diante de Deus, a sua vida como instrumento na mão de Deus, tanto para a evangelização quanto para o aperfeiçoamento da fé dos filipenses. Aqui, essa oferta de libação já fala, já tem uma aproximação com o martírio, né? O Paulo já está prevendo aqui que está próximo o momento quando ele vai ser derramado como oferta de libação. O que é uma oferta de libação? Lá no sistema sacrificial do Antigo Testamento, lá de Levíticos, né, existem as ofertas queimadas, né, as ofertas de cereais. E, às vezes, podia-se, depois que as ofertas queimadas fossem oferecidas, podia-se derramar uma porção de azeite ou de vinho sobre aquelas ofertas. Veja, as ofertas já foram oferecidas, elas já foram queimadas. Então, a oferta de libação seria não um acréscimo ao efeito da oferta, mas seria uma confirmação dessa oferta, né? Seria como hoje nós celebrarmos a ceia do Senhor, enquanto cantamos um hino. Então, nós estamos, por meio de uma canção ou da oração, estamos confirmando aquilo que nós estamos realizando ali na ceia do Senhor. O Paulo está dizendo que ele entende a vida dele e o fim da vida agora, ele entende o martírio dele como uma oferta derramada sobre o resultado, né, do evangelho. Não é que a morte dele vá acrescentar algo àquilo que é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é de uma vez por todas, ele é único, ele é eficaz, ele é eficiente. Não tem nada que acrescentar. Mas o Paulo está usando essa linguagem, né, da oferta de libação, depois que a oferta já tinha sido queimada, ela já tinha sido oferecida, então era quase que um voto ali, um voto voluntário de derramar azeite ou vinho sobre esta oferta. É assim que ele interpreta a sua morte. E lá os filipenses, quando ele faz uso da oferta de libação,
ali eu penso que ele está falando da sua própria vida, que todo o sofrimento dele, tudo aquilo que ele suportou, todas as aflições que ele suportou, foi um derramar da sua vida sobre aquilo que a obra de Cristo já tinha feito por completo na vida dos filipenses. Pastor, eu não entendi Sim. muito bem o exemplo que o senhor deu da ceia, da música. Como assim? Veja, nós não acrescentamos nada, né, naquilo que nós celebramos, né? O pão, o cálice estão ali simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Não há nenhum acréscimo a isso. Mas nós, ali naquele ato, a gente canta, né, enquanto a gente celebra aquilo. Nosso canto e a letra do nosso canto não acrescenta nada àquilo, mas nós fazemos enquanto celebramos o rito da ceia do Senhor. Assim como a oferta de libação, ela não acrescenta nada à oferta porque ela já foi ofertada, já foi oferecida. A Era semente algo era... voluntário, derramado sobre uma oferta que já tinha sido concretizada. Eles queimavam a semente e virava água? Era que Não, depois das ofertas de cereais serem ofertadas, serem queimadas, serem oferecidas, então era derramado lá uma porção de azeite ou de vinho de azeite. sobre isso, de azeite ou de vinho sobre a oferta já queimada, não. Então não tem nenhum acréscimo ao efeito, ao propósito da oferta. Entendi. Assim como a vida do Paulo ou o martírio dele não acrescenta nada àquilo que só a morte de Cristo é capaz de produzir na vida das pessoas, ali no caso, né, dos filipenses e aqui no caso da igreja de um modo geral. Eu nunca tinha parado para pensar nesse texto dessa maneira. Tá bom, obrigada. Ok? Aí o Paulo, então, faz um relatório final de sua vida, né? Uma vez que ele mencionou o seu martírio já, usando aí a ideia da oferta de libação, ele diz aí, né, que combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Durante a carta, o Paulo falou do Timóteo, né, desse combate que é não só a vida cristã, né, também, mas no caso específico do Timóteo, como um soldado que combate na linha de frente, né? Então, a vida cristã é também esse combate. Esse combate precisa ser, obviamente, combatido e a carreira, né, precisa ser terminada, e aí aquelas metáforas que a gente já mencionou, né? A do soldado, a do atleta, e agora aqui, guardar a fé é uma metáfora que o Paulo já usou também nessas duas cartas, que é a metáfora do guardião, aquele que recebe um tesouro e ele precisa guardar o tesouro, como acontecia na época do Paulo, né? Aquele que recebia a incumbência de guardar podia ser um tesouro, podia ser alguma coisa valiosa, ou podia ser até da guarda pretoriana, por exemplo, que é a guarda do Palácio Imperial, que recebia um prisioneiro. Caso eles percam isso, eles pagam com a própria vida. Então, eles são muito dedicados, muito empenhados em guardar, em proteger, porque eles sabem que eles precisam guardar aquilo com a própria vida. E o Paulo, então, está dizendo que ele foi um guardião, ele não amou a sua própria vida, ele não protegeu-se a si mesmo, ele não pensou somente em si, mas ele guardou bem com a própria vida o tesouro da fé que lhe foi confiado. Então, guardou a fé. Desde agora, e aí vem a recompensa, né? A recompensa do bom soldado, a recompensa do atleta, a recompensa do guardião, ou a recompensa do agricultor. Né? Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. A coroa
era uma coroa de louros, né, que era colocada sobre a cabeça do vencedor das competições, né, olímpicas, né? Até hoje ainda a gente tem essa prática. Mas aqui o Paulo fala de uma coroa da justiça que me está reservado, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e aí ele amplia os horizontes, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Os que amam a sua vinda e são os combatentes, né? São aqueles que estão combatendo o bom combate, aqueles que estão correndo a carreira, né? Com o objetivo de terminá-la, e aqueles que estão guardando a fé, guardando o evangelho como guardiões. Esses são os que amam a sua vinda, a vinda do justo juiz, que finalmente lhes dará a coroa da justiça. O Paulo diz para o Timóteo agora que o Timóteo deve vir visitá-lo em breve, né? Ele deve vir rápido até Roma, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Aqui o Paulo vai usar de novo duas figuras, né? Uma dupla de pessoas, mas ele vai usá-las em momentos separados, né? Nos capítulos anteriores, as pessoas apareceram juntas no mesmo verso, lado a lado. Aqui ele vai separar. Ele vai falar do Demas aí no verso 10 e vai falar do Alexandre no verso 14. Então, aqui o Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Veja, esses daqui podem ser considerados no mesmo contexto daqueles outros da Ásia lá, que abandonaram Paulo. Então, aqui não é um abandono da fé. Né? Aqui, esse Demas, por amar este mundo, significa amar a vida. Né? Não é que ele se tornou mundano, não é que ele abandonou a fé. Ele, por amar este mundo, significa que ele amou a própria vida, ele não está disposto a se identificar com o Paulo e assim sofrer as mesmas coisas que o Paulo está sofrendo. Então, traria a ideia de uma pessoa que ama a vida, ele quer viver, ele não quer morrer. Né? E aí o Paulo diz que ele abandonou, né? O abandonou indo para Tessalônica, provavelmente para a igreja de Tessalônica, e provavelmente para um lugar onde ele entendeu que ele estaria mais seguro do que estando com Paulo ali em Roma. Provavelmente foi o mesmo motivo dos demais, né? Crescente que foi para a Galácia, o Tito, que foi para a Dalmácia. Veja que são todos companheiros de ministério do Paulo. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Marcos é aquele mesmo, lá da segunda viagem missionária, primo do Barnabé, que tendo abandonado, né, o Paulo e Barnabé na primeira viagem, na segunda viagem o Barnabé queria dar uma chance para o Marcos e o Paulo discordou. E eles divergiram nessa questão a ponto de eles se separarem. O Barnabé seguiu com o Marcos e o Paulo seguiu com o Silas. Mas o tempo passou, o Marcos amadureceu e o Paulo frequentemente fala sobre o progresso do Marcos. E aqui o Paulo está fazendo essa menção honrosa ao Marcos, dizendo que quando Timóteo vier, ele quer que ele traga junto com ele também o Marcos, pois ele me é útil para o ministério. O Paulo tem planos para o Marcos, né? E aí, então, o Marcos deve acompanhar o Timóteo. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos.
pergaminhos aqui, né, se referem àquele material em que eram escritos as cartas, né? Então, não pense num livro, né, como nós o temos hoje, mas eram mais antigos, né? Os papiros, né, que eram folhas de junco prensada, e os pergaminhos, que são feitos de peles de animais, e recebe esse nome, né, pergaminho, porque isso era uma prática muito conhecida na cidade de Pérgamo, né? E dali se alastrou pelo mundo todo. Então, esses pergaminhos que eram conservados enrolados, né? Eles eram escritos e eram enrolados, eles são mencionados também nas escrituras como rolos, eles eram guardados separadamente. Só mais tarde eles passaram a ser escritos dos dois lados e eles foram formando códices, né? Que são ajuntamentos em forma de caderno desses pergaminhos, até que foi o embrião daquilo que nós chamamos de livro hoje, né? Então, esses pergaminhos, que eram muito caros para o Paulo, né? O Paulo é um estudioso, né? Então, ele tem ali esses três elementos como elementos básicos, elementos essenciais, que não podiam ser deixados para trás. A capa, né, por causa do inverno, os livros e os pergaminhos. Então, tudo isso sendo muito básico, isso nos leva a crer que provavelmente a prisão do Paulo tenha ocorrido ali em Troade, e que ele não pôde pegar essas coisas básicas, porque a prisão foi algo assim de surpresa, né? E ele não teve chance de pegar essas coisas. Agora ele pede para o Marcos, então, para o Timóteo trazer a ele. No verso 14, ele menciona o Alexandre. O Alexandre, ele é membro da equipe do Paulo, né? Mas aí o Paulo tem uma triste notícia acerca dele, né? O que trabalha com bronze, quer dizer, ele quer que se saiba exatamente de que Alexandre ele está falando. Prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Não nos é dito aqui de que forma, né, o Alexandre contribuiu tão negativamente para o Paulo, mas é possível que, diante da prisão do Paulo, ou da ameaça de prisão do Paulo, temendo por sua própria vida, o Alexandre tenha traído Paulo, né, e tenha sido um elemento, né, aí que contribuiu para a prisão do Paulo, né? Então, nesse sentido, esse Alexandre me fez muito mal, aí diz o Paulo. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Aqui, mais uma vez, é a terceira vez que o Paulo está se queixando de que ele foi abandonado. E a razão é aquela mesma que eu já expliquei para vocês, né? As pessoas não querem se identificar com o Paulo, porque se identificar com ele seria se submeter ao mesmo tipo de sofrimento. Então, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam, que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que, por meu intermédio, a pregação fosse anunciada a todos os gentios, e todos os gentios a ouvissem, e fui livrado da boca do leão. O Paulo entende que dessa vez, quando ele está ali na audiência, nessa primeira audiência, diante do tribunal romano, ele está na boca do leão. Mas o Paulo menciona também, né, estar na boca do leão em outras dificuldades, né, que ele passou na vida. E ele sempre
testemunha de como Deus o livrou. Então, Deus o livrou lá, por exemplo, naquela tribulação na Ásia, né? Que ele diz lá na segunda carta, no capítulo 1, que ele e os seus companheiros chegaram quase a desesperar da própria vida, mas o Senhor depois o livrou. Aqui ele fala desse livramento que ele teve nessa primeira audiência, mas depois de mencionar esse testemunho de que o Senhor o livrou, né, da boca do leão, ele vai complementar no verso 18, dizendo o seguinte: o Senhor me livrará de toda obra má. Veja, ele dá um testemunho sobre o passado, de como o Senhor o livrou. O Senhor o livrou de tantas coisas, mas ele tem em mente especificamente o livramento na primeira audiência. Ele com base nisso, faz uma projeção de fé. Ele continuará me livrando, mas como Deus vai livrá-lo? Como é que Deus vai livrá-lo agora, neste momento? O que ele chama de obra má? Né? Ele diz aí que o Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. Ou seja, o Paulo não considera a morte como uma obra má. O Paulo não considera a morte como uma vitória do diabo contra a vida dele. O Paulo não considera a morte como uma vitória do Império Romano sobre ele. Aliás, frequentemente, quando ele fala sobre a sua prisão, ele se identifica como sendo um prisioneiro de Cristo, né? Nunca como um prisioneiro romano. Então, o Paulo ele entende que a morte não é uma vitória, uma obra má que vai superá-lo. A morte não é uma obra do diabo que vai vencê-lo, né? Mas ele considera a morte como uma passagem segura, uma passagem pela qual o Senhor o levará seguro, o levará a salvo para o seu reino celestial. E ele termina aí, né, com essa doxologia: a ele seja a glória para todos sempre. Amém. E aí os cumprimentos finais: cumprimenta Prisca, aqui uma abreviação de Priscila, né, que é Priscila e Áquila são o casal, bem como a casa de Onesíforo, aquele que ele mencionou aqui com elogio no capítulo 1, cujo exemplo o Timóteo deveria seguir. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Aqui é interessante esse aspecto, né, da vida final do Paulo. Ele está terminando se sentindo desamparado, ele está sozinho, né? Os companheiros todos estão, cada um nos seus respectivos campos, e ele está desamparado, ele está sozinho, como ele disse, só o Senhor esteve, né, ao meu lado. E aqui ele está dizendo também disso, compartilhando conosco essa fraqueza, né? Ele precisou deixar um companheiro de equipe missionária doente em Mileto. Um homem que, em alguns momentos da sua vida, como nós vemos lá no livro de Atos, o poder de Deus estava tão forte sobre a vida dele que pessoas tomavam lenços do Paulo para colocar sobre enfermos, sobre endemoniados, e essas pessoas eram libertas e curadas. O Paulo chega aqui no final da sua vida e compartilha conosco. A gente esperava que ele compartilhasse coisas extraordinárias, né, da sua vida. Mas o que ele compartilha? Ele está sozinho e ele ainda compartilha isso, que ele deixou um companheiro doente em Mileto, né? Certamente o Paulo deve ter orado para Deus curar o Trófimo, né? Mas essa cura não veio. E ele precisou deixá-lo lá para seguir a sua missão, né?
a gente precisa considerar muito, né, à luz dessas palavras, o nosso conceito de sucesso, né, o nosso conceito de êxito, né? A exemplo de Cristo, que termina, né, a sua vida, né, pelo menos naquilo que é a sua condição humana, é deixado sozinho. Os discípulos o abandonam, né? Ele é condenado injustamente e é deixado morto numa cruz, de onde, antes de dar o último suspiro, ele brada: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui nós temos o Paulo, um apóstolo, também terminando a sua vida, dizendo que ele está terminando desamparado, né? Sem os amigos, talvez já sem aquele poder que caracterizou parte do seu ministério. E a gente precisa pensar, né? Por que que Jesus, por que que Paulo, por que que os apóstolos terminam os relatos da sua vida falando de suas fraquezas e não dos seus feitos extraordinários, né? Talvez isso deva nos levar a refletir sobre o conceito que nós temos de êxito, de sucesso, e o conceito que nós temos nas Escrituras. O cântico lá, o hino que o Paulo menciona no capítulo 2 de Filipenses, né? Se terminasse no verso 8, nós terminaríamos ali com um Deus que se esvaziou, tomou a forma humana, na forma humana tomou a forma de servo, e como servo obedeceu até a morte, morte de cruz. Se a gente só pudesse enxergar esse lado da vida, então a vida seria um fracasso. Mas há um outro lado. E aí a continuidade daquele hino mostra para nós, né, que Deus o exaltou soberanamente. E aqui o Paulo está dizendo, ele está compartilhando um fim de vida no conceito humano, né? Um fim de vida em tons de fracasso, mas ele está, ao mesmo tempo, afirmando para nós que é por esse caminho, é desta forma que o Senhor o está levando a salvo para o seu reino celestial. Eu acho isso bastante interessante para o nosso conceito, né, de êxito e de fracasso nos nossos dias. Como nós contabilizamos êxito e fracasso? Parece que as Escrituras têm uma outra maneira de definir quem é exitoso e quem é fracassado. Queridos, termino por aqui com vocês. Devolvo aí a Eliana que está no comando hoje, né? Pastor. Tchau, pastor. Até breve, hein? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês, viu? Até.